Olá, meu nome é Ariovaldo Júnior e esse é o episódio número 34 do vlog da Bíblia Freestyle. O tema dessa semana é quebra de maldições e maldições hereditárias. As quebras de maldições já viraram parte do folclore evangélico de doutrinas que não possui base bíblica alguma. E nem é tão difícil de perceber isso, basta dar uma pequena olhada nas escrituras. Vamos lá? Infelizmente, o evangelicalismo brasileiro tem se tornado um conjunto de doutrinas que dá certo. Funciona assim, se determinada coisa que é ensinada em uma igreja funciona, então isso é tomado como verdade, e que se dane as escrituras. O negócio tem se tornado tão absurdo que você já não consegue mais ver diferença entre a religião evangélica dita protestante das demais religiões que os próprios evangélicos combatem. Sejamos coerentes. O conceito de ser cristão significa viver segundo as escrituras. Ou seja, os fundamentos da nossa fé e prática estão fundamentados na palavra de Deus. E tudo aquilo que não se encaixa na palavra de Deus deve ser rejeitado como falso ensino. Ah, mas o fulano tem o poder dos revelamentos. Lindo. Mas se isso não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, então isso não é de Deus. É até compreensível porque muitas supostas igrejas querem fazer com que as pessoas acreditem nessas fábulas. Tudo não passa de um mecanismo para se obter controle sobre a vida das pessoas. E quanto mais místico e esotérico for o ensino e mais dependente da figura de um sacerdote você se tornar, melhor para eles. Torna-se mais fácil manter um povo debaixo de uma obediência cega e de uma submissão que não questiona. É como diz aquele profeta, né? Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Os que ensinam tais doutrinas, desprezando o que as escrituras dizem sobre esse assunto, são os inimigos da cruz de Cristo. Estes não querem entrar no reino de Deus e, pior do que isso, não querem permitir que você entre. Mas para que não digam que todo esse vídeo foi baseado apenas em opiniões, vamos às escrituras. A base bíblica utilizada para defender o conceito de maldição hereditária está em Êxodo 20. Lá está escrito que Deus visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e a quarta geração. Porém, os defensores dessa linha de raciocínio desprezam que qualquer versículo deve ser lido dentro de seu contexto, e que se ainda assim no contexto não for possível encontrar uma resposta razoável para uma determinada dúvida, devemos olhar todo o panorâmica bíblico. A escritura se explica, e não precisamos de achismos de supostos profetas do nosso tempo para tentar fazer gambiarra com a escritura. Se analisarmos com um pouco mais de cuidado o capítulo 20, perceberemos que a promessa de maldição está sobre todo aquele que for desobediente aos mandamentos de Deus. Ou seja, as maldições são para o ímpio, não para aqueles que são povo de Deus. Essa ideia é tão clara no texto que você percebe inclusive no versículo seguinte que a misericórdia de Deus se estende por milhares de gerações àqueles que são obedientes. Percebe que essa preferência pelo conceito de maldição é muito conveniente quando as pessoas querem ter controle sobre a sua vida? Tentam estuprar o conceito de obediência e tentam fazer de você uma pessoa obediente a eles. É muito claro que Deus se apresenta muito mais nessa passagem como um Deus de misericórdia do que como um Deus que tem interesse em punir alguém. Mas para que a gente não fique apenas nessa passagem, tendo uma opinião parcial, dividida entre é e não é, vamos olhar outro capítulo. No livro de Ezequiel, capítulo 18, tem uma passagem que afirma que jamais entre o povo de Deus se diria que, quando os pais comem uva, os filhos ficam com os dentes sujos. Essa passagem condena explicitamente a ideia de que os pecados de uma geração atingem de alguma forma as próximas gerações. E complementa esse raciocínio de maneira muito simples, dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. Toda espécie de maldição que porventura poderia existir foi quebrada na nossa vida no momento em que reconhecemos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida e que o seu sacrifício foi suficiente não apenas para nos limpar do pecado, mas também de toda condenação. Cristo se fez maldito no nosso lugar, portanto toda a maldição que estava sobre nós agora caiu sobre ele. E qualquer tentativa de ajudar a Deus a pagar supostos preços pelas maldições significa negar o sacrifício de Cristo na cruz. E se essas duas passagens já não fossem suficientes, a gente também vê no Novo Testamento Jesus confirmando a ideia. Quando Jesus se encontra com um homem que é cego de nascença, perguntam a ele se ele nasceu daquela maneira por conta do seu pecado ou do pecado dos seus pais. E qual foi a resposta de Jesus? Ele disse que nenhum dos dois. Apenas uma profunda transformação de entendimento será capaz de libertar verdadeiramente o cristão
de toda maldição e de todo jugo de opressão que a religiosidade está querendo colocar sobre a sua vida. A obra redentora de Cristo está completa na cruz, e nada que façamos ou deixemos de fazer tem poder de manipular as realidades espirituais para nos salvar. A salvação completa está na pessoa de Cristo. E se alguém ainda sofre ou está aprisionado pelo mal, tal pessoa ainda não compreendeu quem Cristo é e qual a importância de nós submetermos a nossa vida ao seu senhorio. E que deixemos as besteiras de lado, de modo que possamos viver o verdadeiro evangelho que liberta as pessoas, com a nossa vida e com a nossa prática. Eu encerro esse vídeo por aqui, agradeço todos aqueles que têm acompanhado essa série de vídeos que produzi no ano de 2013, agradeço a audiência, te espero aqui de novo na semana que vem, e se você gostou desse ou de outros vídeos do canal, dá um like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, ou seja, passe a mensagem pra frente. Deus te abençoe e eu te vejo aqui de novo semana que vem.